Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quem acompanha aqui sabe que eu já fiz algumas críticas ao MBL e neste vídeo não vou fazer elogios ao movimento em si, mas o Renan Santos, que é do MBL, fez uma avaliação em relação aos artigos publicados na Folha pelos assessores econômicos de 4 pré-candidatos à presidência da República. No caso, Meirelles pelo Dória, o Nelson Marconi pelo Ciro, Guido Mantega pelo Lula e o Pastore pelo Moro. O Guedes, do Bolsonaro, não se manifestou e Simone Tebet e Rodrigo Pacheco disseram não ter ainda um porta-voz definido, por isso, então, não foram publicados lá artigos destes 2 pré-candidatos. E o Renan fez uma avaliação aqui com alguns pontos interessantes, algumas ressalvas, e eu vou trazer alguns trechos dela, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, comente, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas aqui para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Bom, meus amigos, então esse vídeo do Renan Santos do MBL está circulando muito aí nos grupos que apoiam o Ciro Gomes. Eu decidi dar uma conferida e antes de eu ver o vídeo em si, eu fui observar alguns comentários e é impressionante a quantidade de pessoas que dizem não concordar 100% com o Ciro, que desejam talvez um outro candidato, mas que neste momento consideram a opção de votar nele. A gente percebe que lá, obviamente, não é uma bolha cirista, mas os comentários são, na sua grande maioria, pelo menos aquilo que eu percebi, em apoio ao atual candidato aí do PDT ou pré-candidato, já que não pode ainda assumir oficialmente a candidatura. E eu vou trazer um resumo em relação ao que ele disse lá. E depois eu coloco aqui o vídeo para a gente fazer também alguns comentários. E ele começa fazendo avaliação com Lula, né? Ali com o texto do Guido Mantega, que segundo ele foi o mais raso de todos em termos de proposição. A ideia central, disse o Renan, que é mostrar aí os números, né, dourados dos governos Lula, prometendo uma volta a esse passado, negando os erros cometidos. Então ele se apresenta como aquele que vai fazer o povo voltar a comer picanha. E eu vou colocar aqui a conclusão do Renan a respeito do Lula e em seguida ele já fala do Ciro e depois ele fala do Moro e do Dória. Vamos lá então para o vídeo. Tá? Então é um texto simplório, mas é um texto que ele, vamos dizer assim, ele é bem construído em termos de marketing e passa as sinalizações que ele precisa para a militância. Então isso aqui é uma conclusão a respeito do texto de Guido Mantega, que falou ali em nome do Lula. Tá, então eu acho que ele foi eficiente no que ele se propunha. O segundo que eu vou comentar agora é o do Ciro Gomes, continuando os casos do campo da esquerda. E esse eu posso cravar o seguinte, é o plano mais específico e foi, vamos dizer, o texto mais aprofundado de todos. Tá? Eles explicam a tese deles e eles entram no detalhe. Né? É um plano nacional de desenvolvimento, coisa que o Ciro tem textos publicados sobre isso. Textos, né, palestras, entrevistas e o livro, né, Projeto Nacional Dever da Esperança. Mas aqui é só um detalhe mesmo. Que atesta que o Brasil tem um grave problema de desenvolvimento econômico, o Brasil tem um grave problema de desindustrialização, e eles escrevem ali o que eles pretendem fazer em termos de financiamento de um processo de reindustrialização do Brasil, de crescimento econômico, colocam um número, eles entram bem no detalhe, o que tem muito a ver com a própria perspectiva cirista, que linka todo o projeto político dele ao plano de governo dele. Eles tentam mesclar também realizações do governo do Ceará ali, mas enfim, eu não acho que isso seja suficiente, até porque fora do Ceará, e talvez até do Ceará, ninguém acha que o Ceará é esse oásis que eles ficam vendendo, né? Mas que o Ceará é a Suíça brasileira, não é um estado profundamente violento, que não apresenta nenhum grande crescimento, não apresenta nada de especial. O Ceará não é esse oásis, os caras vendem mais nem de longe, mas enfim. Não, na verdade, isso aqui é um ponto importante, porque eu já vi várias críticas também, né, de liberais, falando assim, mas o Ceará não é isso tudo que pinta, não. Não, mas ninguém pinta o Ceará como sendo uma Suíça. Isso aqui é só um reparo, porque a fala dele foi bem interessante em outros aspectos, e aqui passa essa sensação de que é uma tragédia o Ceará. Olha, o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil, e é a referência em educação pública. Então, assim, quando a gente pega o IDEB, por exemplo, quase 80 ou até mais de 80 das 100 melhores escolas estão no Ceará. O Ceará, por exemplo, fechou 2021, peguei aqui o dado e vou deixar o link aqui embaixo, como o estado com maior investimento público do país. Se for pegar o percentual sobre a receita corrente líquida. Se for pegar valores nominais, está em segundo lugar, atrás de São Paulo, que tem uma economia 8 vezes maior que a do Ceará.
Então, se pega a crítica dele em relação à violência, o Ciro nunca negou, por exemplo, que lá no Ceará eles estão, sim, com algumas dificuldades. O que tinha que ser feito em termos assim, vamos melhorar a questão de salário, foi feito, vamos contratar mais, foi contratado. Então, eles estão tentando daqui e dali em fazer com que esses números melhorem. Inclusive, um dado recente, que foi divulgado agora no dia 4 de janeiro, o Ceará conseguiu em 2021 reduzir 18%, né, o índice de mortes por crimes violentos. Então, já teve um avanço. Mas concordo, não é uma Suíça. E o Ciro não quer dizer que o Ceará é uma Suíça. O Estado pode, deve melhorar e tem melhorado. Então, vamos voltar aqui para o vídeo dele. O cara tem que vender o peixe dele ali. Ele faz essa... Eu acho que parte de um diagnóstico que é interessante, porque eu não vejo o liberal falando, eu sempre falo isso, o Brasil é um país num processo de desindustrialização, um país que vem se empobrecendo, tá? E há muito tempo vem empobrecendo demais, a gente só fica falando aqui de tripé macroeconômico, não sei o que, ajuste fiscal, e eu só tô vendo a gente se ferrar e perder espaço global, mas, enfim, eu não falo muito, porque toda vez que chega um economista liberal e eu falo isso, os caras, cala a boca, Renan, você não sabe o que tá falando, você é um cirista, então eu vou ficar na minha, entendeu? Vou me resguardar aqui, porque eu não sou nenhum especialista em nada, né? Então ele brincou aqui, né, que os liberais têm chamado ele de cirista porque ele está apontando esse defeito aqui. Eu não acompanho tão de perto, mas ele disse, né, e de fato o Brasil está perdendo espaço na indústria, está se empobrecendo e não está legal, né? Então ele reconhece aqui que algo tem que ser feito e reconhece também que o Ciro está fazendo essas proposições com mais profundidade. Eu acho que ele aborda aqui um problema que é real, um problema que é sério, eu não vejo ninguém abordar. E quando eu for falar agora do Moro e Dória, eu vou entrar nisso porque é o ponto que me dói. Eu vejo nessa agenda liberal como um todo generalidades e pouco aprofundamento. Então, no caso do Ciro, é o seguinte, aprofundou, concordo com a tese como um todo dele? Não. Claro, ele é um liberal, a gente tem que respeitar, o cara não é obrigado a concordar com tudo que o Ciro propõe. Há divergências no pensamento do Ciro com o do Renan, com o do MBL, mas é interessante ver ele reconhecendo aqui coisas importantes no que o Ciro tem discutido, tem debatido com profundidade. Eu acho muito complicado você falar, quero fazer algo igual a Coreia e tudo mais, com 15 padrões, e aí quero manter a CLT, né? É uma coisa burocratizada e antiga, um trabalhismo antigo aqui, linkado com uma proposta de crescimento econômico que eu acho que não tem tanto a ver com o que o Brasil tem hoje e com o próprio plano em si do cirismo, né? Eu não consigo conjugar essa coisa antiquada nossa, esse trabalhismo varguista, com um modelo de crescimento econômico ligado hoje com um mundo que está na quarta revolução industrial, com novas relações de trabalho. Então, enfim, vejo esses problemas, mas meu lance não é entrar tanto no detalhe. Meu lance é o seguinte, ele apresentou algo e a militância dele vai estar feliz. Realmente a militância ficou feliz, mas só uma pequena reparação. Não é que o Ciro vai defender uma volta a um modelo varguista, não é isso. Em relação à questão da CLT, está aprovado por A mais B que a reforma trabalhista feita no governo Temer não funcionou. Aquela promessa de gerar empregos não foi cumprida. Então, é necessário observar que essas reformas feitas recentemente, elas não atingiram o objetivo, como o próprio Ciro denunciou que elas não atingiriam quando elas foram feitas, né? Hoje, ainda mesmo assim, o Rodrigo Maia tentou fazer uma defesa da reforma trabalhista, não dá. O que não quer dizer que você deva voltar lá atrás, enfim. A gente tem que avançar, mas também com essa desculpa de avançar, você tirando direitos dos trabalhadores, achando que tirando direitos, que enfraquecendo o sindicato, você vai fazer a magia do emprego, está provado que não funcionou. Em relação à questão da indústria aí, né, da 4.0, o que o Ciro quer, na verdade, é simplesmente inserir o Brasil, né, nesse mercado e não simplesmente assistir, né, a participação de outros países e a gente ficar aqui se contentando em exportar minério de ferro, boi, soja, milho, não dá. Então, a proposta do Ciro é sim vincular também essa questão à ciência, tecnologia, de um Estado participando, né, induzindo o desenvolvimento, não é intervindo toda hora aqui e ali, mas sim incentivando a iniciativa privada, com a participação das universidades, enfim, essa união muito bem sucedida em vários países. Na verdade, não existe país que tenha se desenvolvido sem a participação do Estado. Então, o que não pode é a gente ficar assistindo, esperando, né, o espontaneísmo do mercado atuar livremente para gerar a magia do emprego e da riqueza para todo mundo. Está provado que não funciona. Enfim, recentemente os Estados Unidos deram mais uma vez um exemplo, né, de um Estado injetando dinheiro, enfim, ajudando no desenvolvimento, com política realmente industrial. Então os exemplos estão aí
E a gente precisa, como o Renan está nesse caminho aqui, reconhecer, né, que o Ciro, você pode ter críticas, faz parte, mas ele está fazendo o debate que tem que ser feito. Vamos agora vai falar do Moro e do Dória. Aí vamos para a terceira via, vamos pro Dória, vamos pro Moro, e aí que a porca vai torcer o rabo. Porque é o seguinte, a gente está falando do Moro, que está em terceiro, né? Só explicando aqui rapidinho, o áudio está meio baixo aqui, mas é por conta do dele. Eu tentei aumentar o meu, aumentei aqui no YouTube, a gravação dele aqui não ficou muito boa, mas vamos lá. Nas eleições, e que ele finalmente apresentou algo através do Pastore, que é um cara que já vinha dando umas declarações meio ruins, especialmente sobre criptomoedas, né? E antes de eu chegar nele, eu vou falar do Dória. Porque o material apresentado pelo Dória e pelo Moro são muito parecidos. Eles abordam a necessidade, olha só, temos que melhorar a nossa produtividade, temos que melhorar a economia, e o pessoal do Dória é mais específico, ele fala especificamente de produtividade, do trabalhador brasileiro que está decrescente, né? Nós estamos perdendo espaço, mas quando ele entra no detalhe, ele não entra no detalhe, fica preso nessas generalidades que a gente já sabe. Olha, precisamos de marcos regulatórios, reformas, precisamos de uma institucionalidade sendo respeitada, enfim, eles ficam operando muito nesse campo meio que genérico da institucionalidade sem entrar no detalhe. A turma do Ciro entrou no detalhe, não, um artigo, eles entraram no detalhe. A turma do Dória não, ele jogou as generalidades ali, chegou até a pontuar o que seriam os pontos centrais, mas eu olho aquilo, me parece um blá 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 escrito por algum economista mainstream para soar sério e responsável, tá? E não tenho muito mais a dizer isso, tanto que ninguém comentou sobre o texto soltado do Dória. De fato, a repercussão em relação ao texto que o Meirelles escreveu como assessor do Dória não repercutiu muito, que ele realmente tem razão em relação a isso também. Pareceu mais um texto que o Geraldo Alckmin teria soltado. E aí, quando chego do Moro, o que eu vejo? Atenção, mesmíssima coisa. É um texto genérico, também falando, olha, as instituições têm que ser respeitadas, desenvolvimento econômico, sem tanto estado mínimo aí, tá? Dá pra fazer uma conjugação. Há um temperinho aí de que eles querem flertar com algo do tipo uma social-democracia ali. Fala-se bastante em desenvolvimento sustentável, acho que esse foi o ponto, vamos dizer, que mais chamou a atenção, falar em desenvolvimento sustentável, em acabar com o desmatamento. Outro ponto que chamou um pouco de atenção também foi falar especificamente de um modelo de reforma tributária, que é a que estava sendo proposta na Câmara dos Deputados, via de regra, nos últimos 2 anos ali, não a do Bolsonaro, sendo bem claro, nem a do Paulo Guedes, a reforma do IVA, mas também um plano absolutamente genérico, enfim, que poderia ter sido escrito por qualquer economista mainstream e que bota essas generalidades lá, e quando fala em algo mais específico ou tenta despertar uma paixão, simplesmente não consegue. Bom, pessoal, no mais é isso aqui. Eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra e, repito, os comentários extremamente favoráveis a Ciro Gomes. E a gente percebe que ele, mesmo sendo um liberal, assim como eu tenho observado outros, tem reconhecido. Eu acho que a pandemia, nesse sentido, veio mostrar de uma vez por todas que a atuação do Estado é importante. Ali ele vai ter na frente fazer uma crítica, né, em relação a como é que a gente vai melhorar a educação sem enfrentar esses grandes conglomerados. Então, realmente, eu acho que a gente tem que entender que pode ter divergência aqui e ali, mas o debate tem que ser feito. Eu acho o debate extremamente necessário. E por falar em debate, o Sérgio Moro acabou de tuitar pouco antes de eu começar esse vídeo aqui o seguinte: há 3 propostas postas na mesa da pré-campanha presidencial. Uma que fará as reformas necessárias ao país. A nossa, diz ele, né? Outra de um governo que desistiu completamente de implementar reformas, o governo atual. E a terceira que quer revogar reformas já consolidadas, que é o PT. Essa coisa de reforma tem que tomar muito cuidado com esse discurso, porque todo mundo fala que quer reformar. A questão é qual tipo de reforma você quer fazer, né? Qual que é o texto que vai embalar essa reforma? Porque tivemos reforma trabalhista, reforma da Previdência, e não é só reformar que funciona, mas é o tipo de reforma que pretende se fazer. E a questão que chamou mais atenção é, ele simplesmente disse que Ciro Gomes não tem proposta. Isso aqui eu acho que pegou mal, porque você pode divergir do Ciro, como eu disse, faz parte, mas não dá para negar que o Ciro tem proposta sim, eu digo mais, né? De todos, o próprio Renan reconheceu, quem tem a proposta mais bem elaborada, mesmo há 9 meses da campanha, é Ciro Gomes. E vamos ver a repercussão disso, porque foi recente, eu acho que vai pegar mal, porque ele foi desonesto, enfim, em considerar ali que só ele, Bolsonaro e Lula têm propostas. E aqui ele ignorou também João Dória. O João Dória que fez um pacto com ele de não agressão, será que vai ficar calado diante disso aqui ou vai rebater e esse pacto será aí destruído?
Então, meus amigos, vamos aguardar, tem muita coisa para acontecer, mas olha, só para a gente perceber a importância do debate, mesmo que em artigos, ou nem debate assim, mas simplesmente publicações em artigos na Folha. Isso aqui já gerou uma repercussão muito grande e o próprio MBL veio aqui e fez uma análise, nesse caso, com as ressalvas que teve, favorável a Ciro Gomes. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!